Como é bom e como é maravilhoso ter você conosco da nossa classe da Escola Sabatina. E olha, que lição maravilhosa que a gente aprendeu e que nós vamos recapitular, hein? Então, precisamos que você preste o máximo de atenção, como você sempre presta, para você conseguir explicar melhor para os seus amigos o papel de tudo aquilo que nós vamos falar hoje: pecado, evangelho e lei. O que isso tem a ver com a tua salvação? O que isso tem a ver com a minha salvação? Nós vamos ver tudo isso aqui hoje com duas pessoas muito especiais. Eu quero apresentar para vocês aqui duas pessoas novas. Tudo bem, Joel? Obrigado Tudo bem? pela parte que me toca. Obrigado por me chamar de novo. Estamos juntos. Me chama de novo porque me perto ganhou. de mim, vocês são os guri, entendeu? Então, assim, mas bom ter vocês aqui, tá? E Alegria a mim estar aqui. Como eu gosto de estar aqui, a cada temporada poder estar contribuindo. Obrigado pela confiança e o convite. obrigado também, tá, Joel? O Joel, vocês estão ali com carinha de coitadinho hoje, é que hoje ele ficou 1h30 dando palestra. Aí, como ele falou pouco, a gente falou, você vem aqui também. Aí agora Vou fazer Quando o a segundo pessoa- tempo. vai fazer, né? Quando a pessoa é boa, tem que compartilhar o Tem, conhecimento. não tem? Então, se vira aí. Bondade de Toma um vocês. copo d'água aí, energiza Já e vamos tomei, para já. frente. Uns 3. Já. Ô, Joel, já que você já está animado, certo? Você pode fazer uma oração para a gente? Na hora, agora. E você que está aí, ó, é aquela hora maravilhosa, tá? Coloca o seu pedido na providência de Deus. Coloca aí também os seus desejos para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer começar a amar, as pessoas que você quer falar de Jesus, as pessoas que precisa conquistar para Jesus. Coloque aí, certo? E Deus vai ajudar você, nós vamos estar aqui em intercessão, tá bom? Para a gente, Joel. Oremos. Amado Deus, nosso bom Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos pela Tua misericórdia, pela Tua proteção, Teu amor que o Senhor nos concede todos os dias. Amém, Senhor. Somos gratos a Ti por isso e agora nós temos a oportunidade de, mais uma vez, compartilharmos os ensinos da lição da Escola Sabatina. Amém, Senhor Deus. Que eles possam servir para o fortalecimento da nossa fé, que nos dê sabedoria e que nos prepare para o encontro contigo. Abençoa-nos neste momento com a presença do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Bem, quando a gente fala de pecado, pecado é uma coisa feia. No mundo cristão, então, é pior ainda, é mais feia ainda. Quando a gente fala de pecado, às vezes, a gente mexe em pisar em ovos. Muitas vezes a gente deixa de chamar o pecado pelo nome ou de tratá-lo como ele deve ser tratado, porque a gente acha que para ficar melhor, para não ofender. Como o pecado, vocês que são pessoas mais estudadas aí, como o pecado tem afetado a vida humana desde que entrou e como ele tem destruído os nossos relacionamentos? O pecado, ele sempre destruiu, desde o começo, desde o Éden. Mas o problema, além do pecado ter destruído, é como está sendo encarado o pecado. Tem um filósofo que nos anos 80 ele escreveu, naquela época, imagina se ele tivesse hoje, ele iria falar, eu era um profeta e nem sabia, que o pecado iria parar, ou estava parando de ser tratado como pecado. Estava sendo tratado como patologias, como doenças, como esquizofrenia, como comportamento, mas não estava Como mais pecado, sendo tratado como o que deve ser pecado. Então, veja, mentir não é um costume, mentir é pecado e não pode ser tratado diferente. Infelizmente, além do pecado afetar a humanidade está suavizando o pecado, está diluindo o pecado para se tornar normal. Joel, como que você vê assim? Como que a gente está começando a conviver com o pecado? E o que isso tem trazido de malefício, assim? Igreja, quando a gente fala de igreja, família, relacionamentos. Como o pecado tem entrado? Quando eu digo pecado, você não é aquela questão do pecado, não. O pecado, o ato dele, a prática dele tem prejudicado. Para mim, o efeito mais devastador que o pecado causou está lá em Isaías 59, 2. Que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Então, a separação, o maior dano que o pecado causou na vida da humanidade foi a separação entre Deus e o homem. Jesus disse o seguinte,
que por se multiplicar a iniquidade, ou se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então, esse é o problema que nós colhemos de forma bem visível, bem prática na nossa sociedade hoje, é um esfriamento do amor. As pessoas elas têm em pouca estima a vida do próximo, a dignidade do próximo, o respeito ao próximo. Esse afastamento de Deus, ele causa um endurecimento no coração do ser humano, que vai tratar o seu próximo de forma ríspida. Então, e isso tudo vem entrando nos nossos lares, na igreja, no trabalho, no né? trabalho, em todas as esferas de convívio da nossa sociedade. E o que nós vemos é só nós olharmos para os jornais, para as redes sociais e ver o que tem acontecido por conta. A causa é o pecado. Se trata de tudo, mas não se trata de pecado. E a causa de tudo é o pecado. O afastamento. A gente pode traduzir pecado como afastamento da humanidade do seu Criador. E por que é tão diluído hoje o pecado? Porque o que é pecado? A essência. Vamos lá. O que é o tijolo? É o barro que, de alguma forma, foi cozido, assado ali em algum lugar. Então, não tem como fugir. Isso é o tijolo. Se eu fosse definir o que é o pecado, é a transgressão da lei. Aí a pergunta é: que lei? Se o povo não quer mais guardar a lei ou tirou a eficácia da lei. Segundo o que está em 1 João, capítulo 3, versículo 4, Romanos 4, 15, e 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, pecado é transgressão, violação, quebra da lei. Se não tem mais lei para guardar, porque as pessoas estão invalidando a lei, ora, então o que é pecado? Então, eu posso resumir tudo que vocês falaram para dar uma cura disso, para melhorar tudo isso, no verso de hoje. Pelo que eu estou vendo aí. Exatamente. Diz assim, nunca... perdão, você pega a sua Bíblia, iPad, computador, o que você tiver aí. Salmos 119, verso 93 e verso 94. Olha que bacana. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Ou seja, cada vez que a gente se afastou dos preceitos de Deus, cada vez mais a gente se pega em pecado que traz todo esse malefício. Agora, uma coisa que eu quero ver com vocês assim. Satanás, ele só tem assim feito a gente quebrar a lei para cometer pecado? Ou será que tem algumas outras formas que ele usa que até coisas importantes faz com que a gente erre? Veja, pecado, evangelho e lei. Pecado, transgressão da lei. Que lei? A lei básica ou a constituição do céu, que são os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus. E onde é que começou? A Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio. Só que não tinha morte, é porque a morte em si é a quebra de mandamento, é se rebelar contra Deus. Estar longe da vida já é a morte. E Satanás, nesse grande conflito que começou lá, o que é o grande conflito? Traduzindo, é a luta cósmica entre o bem e o mal. E no final, o que eles querem? O controle da nossa vida. Só que Deus é voluntário e suscetível, ou seja, você tem que entregar para ele. O diabo não. Satanás não, ele quer tomar, ele quer roubar, ele quer usurpar. Nessa luta entre o bem e o mal, ele vai colocar boa parte de coisas ruins, é claro, mas coisas boas. Aliás, o problema não é a mentira, que a mentira a gente combate. O problema é o engano. O que é o engano? Parte de mentira e parte de verdade, que se torna engano. E Satanás, ele é perito em fazer isso, é enganar. Joel, quando a gente vê essas distrações que a gente tem, como isso também cria ambiente, né? A gente, às vezes, por causa de distração, esquece dos essenciais e olha o que vira. A lição trouxe para a gente a história de Sansão, né? Triste ela, né? E a gente observa... Sansão é uma pessoa que... A Bíblia traz esses paradoxos, né? Sansão, forte, né? Em força, invencível. Ao mesmo tempo, fraco. Infidelidade, zero. E todo momento a Bíblia faz questão de frisar que Sansão viu, Sansão observou, Sansão colocou o olho, né? Então,
todas as vezes, em todos os momentos, a Bíblia vai frisando que o desejo de sanção por algo que não era, que não estava de acordo com a vontade de Deus. Eu fiquei pensando nessa lição o seguinte: como que a própria lei de Deus, eu tenho que ter cuidado aqui para não sei, né, eu tenho que ter cuidado do que eu falo porque é delicado. A lei de Deus, ela, assim, a lei é perfeita, mas até em relação ao pecado, ela ficou assim. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falar assim, porque a lei, eu quero dizer que ela está limitada. Tá? Por que eu quero dizer que ela está limitada? Ela me mostra o que é pecado. Ela deixa bem claro o que é pecado. Só que na luta contra o pecado, ela é limitada. Porque o pecado, ele é uma essência do ser. Sim. Você tá dentro, é pecado, né? Entendeu? Você nasce em pecado. Isso faz parte da natureza, é algo que você é. E você ter somente uma diretriz para te mostrar o que é pecado, não vai... o efeito dessa informação na sua vida, ele é limitado. Tanto é que nós temos uma quantidade imensa de pessoas que não aceitam a lei, que sabe da lei e continua pecando. Por que eu tenho que ter cuidado em dizer que a lei é limitada? Porque para que a lei tenha efeito, eu preciso de um outro agente. Aquele que me convence do que é o pecado. O saber o que é o pecado é uma coisa, mas não me convenceu. E o convencimento, ele não vai vir de uma informação de fora para cá. Ele vai partir de algo que precisa agir nessa natureza para me convencer e tornar esse gosto saboroso do pecado um amargo na minha vida. Por que eu estou falando isso? Eu vivi no mundo fazendo coisas que desagradavam a Deus, que eram prazerosas, e que se hoje fazia, né? Eu for fazer, ela é motivo de vergonha, de tristeza. Paulo fala sobre isso. As coisas que vocês antes faziam que envergonhavam. Quando é que você vai sentir isso? Então, a lei, ela existe com o propósito, mas ela não é o suficiente se ela não estiver aliada ao agente do Espírito Santo. Porque nós somos pecado. Nós nascemos em pecado e o pecado fez parte da nossa natureza. E como é que você vai lutar com algo que você é? É complexo isso. Quando o Espírito Santo entra na história, ele vai te convencer e te transformar em outra pessoa. Então, assim, é o mistério que Jesus falou para Nicodemos, que o homem precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo envolve tudo isso aí. Mas, pastor, assim, puxando agora aqui, nós vamos dançar hoje dentro da lição, mas quando o Joel fala que a lei em si, ela é limitada, e certo? Já que você explicou, então eu posso ser mais aberto. Qual é o papel da lei? Então, primeiro, para não confundir nossos ouvintes, assim como as pessoas confundem com ler a Bíblia, qual lei? A gente está falando aqui especificamente dos 10 mandamentos. Isso. Os 10 mandamentos, ele sempre existiu, foi colocado em tábuas de pedra para se tornar visível, e assim como a gente tem um livro que a gente vai ali para... Então, a lei nos 10 mandamentos era para eles verem e então ir até ele para consultar. Sempre existiu, esteve nos 10 mandamentos. E Isaías diz mais, vai ser escrito no nosso coração para toda a eternidade. Então, é dessa lei que estamos falando. Porque a lei cerimonial foi cravada em Cristo e já não mata mais cordeiro porque Jesus morreu. Bom, essa lei ela é eterna. Qual é a função dela? Mostrar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é perfeito. Eu sou imperfeito e pecador. Quando eu olho para o caráter de Deus, que é a lei, eu vejo o problema, só que ela é incompleta, usando o termo que vocês usaram, porque ela não perdoa, ela não salva. Aí Paulo fala, maldição da lei, a condenação da lei. E realmente a lei condena o pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. O que é pecado? Transgressão da lei. Porém, ela vem junto com a graça. Romanos 7,12 fala que a lei é santa. 1 Timóteo 1,8 fala que a lei é santa e boa.
Salmos 19, 7 a 11, fala que ela é perfeita. Então, veja, o problema não é a lei. Quem que é o problema? Sou eu. Sou eu que sou o problema. Só que quando eu vou em choque com a lei, eu mereço a morte. Aí entra Cristo, que aí Cristo é a graça, é a propiciação e o perdão dos nossos pecados. E aí entra o Espírito Santo, que me conduz a um arrependimento. Pecado é a transgressão da lei de Deus, como diz 1 João, capítulo 3, 4. E se eu não tiver a graça, só resta para mim a morte. A gente tem que cuidar com isso, né? Tem. Por isso que eu tenho que me apropriar da graça. Eu até quero deixar a lição de segunda-feira para o final. Pode ver que eu pulei ela, já aproveitei o gancho, já fui para a lição de terça-feira. Percebi. Certo? Agora, quando a gente começa a ver essa questão da lei, né? A lei é o caráter de Deus. Exatamente. O Joel acabou de falar que a lei ela é incompleta em si se não tiver a ação do Espírito Santo. Agora, só antes de você falar, só lembrando que ela é o caráter de Deus na linguagem humana. Porque a pessoa vai falar, não tinha morte, não vai ter adultério. Ela é o caráter de Deus na linguagem humana. Eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus no sotaque humano. Isso. Você vai para o Nordeste, tem o seu sotaque. Lembrado, pastor. Você vai para o Sul, tem o seu sotaque. Aqui em São Paulo e Sul de Minas, fala assim, sabor, né? Sotaque. Então, entenda, é no sotaque humano, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a lei de Deus é o caráter de Deus no sotaque humano, na linguagem humana, só para o povo compreender. Bem compreendido. Então, a gente vendo esse papel que é da lei, então, quando vem o Evangelho, como o Evangelho e a lei se juntam numa relação de questão de salvação, de levar o ser humano para ser um ser humano melhor? Eu gosto de pensar nessa questão, tá, do Evangelho da lei, nos dois aspectos que a Bíblia apresenta de Cristo: Jesus Senhor e Jesus Salvador. E aí a gente pega um exemplo básico, né, bem claro, que são os dois ladrões na cruz. Um desejava o Jesus Salvador, o outro aceitou o Jesus Senhor e Salvador. Evangelho e lei. O Evangelho me salva, me tirou, vou contar da minha experiência, me tirou de um mundo de pecado, certo? Ele me salvou. Isso é o Evangelho, as boas novas. Cristo morreu no meu lugar, Cristo morreu pelos meus pecados, a morte que cabia a mim, Cristo tomou ela na cruz, e eu posso agora ser justificado por Cristo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. O viver a nova vida em Cristo Jesus precisa de parâmetros, precisa de direção, de orientação. A lei é santa, justa e boa. Se ela é santa, ela me justifica. E justificação é a caminhada cristã a partir do momento que você recebeu as boas novas do Evangelho. Então, ela vai me dar um novo parâmetro, ela vai me dar o Jesus Senhor na minha vida. Eu acho que assim a gente consegue harmonizar. Cada um tem o seu papel. O papel do Evangelho, as boas novas da salvação. O papel da lei te dá a direção correta para caminhar no caminho da salvação. Mais ou menos isso. Exatamente. Eu sei que o senhor está aí. Jesus Senhor e Jesus Salvador. Se for ali num boteco agora, qualquer um, perguntar quem quer Jesus como Salvador, todo mundo quer. E não está errado, tem que querer mesmo. Eu também quero. Você quer, né, Joel? Você quer, né? Sempre. Você também Aceito quer, né? Quero. Jesus Salvador. Porém, Jesus Senhor, o Salvador me salva de onde eu estou. E o Senhor vai dizer para onde eu vou, como eu vou andar e ditar as regras. Aí entra, por isso que... Esse é o problema. Por isso que os 10 mandamentos é o caráter de Deus, porque é ele dizendo assim, é por aqui o caminho. A lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra o que precisamos, que é de um perdão, mas ela não pode me perdoar. Aí entra o Evangelho, da graça que perdoa. As pessoas não entendem, e eu volto a dizer, e eu falo isso sempre, nós como Igreja Adventista, porque a gente não acredita que a salvação se deu na cruz. Nós acreditamos que a salvação passa pela cruz. Ela, como diz o texto, vem desde antes da fundação do mundo, passa pela cruz, que é a graça, e vai continuar para toda a eternidade. Antes, Deus já providenciou a salvação, a cruz foi o preço pago, só que a gente precisa andar, como o João falou, à altura dessa graça. A graça me salvou,
Aí agora eu vou voltar para a lamaçal de pecado? Não, você vai viver aqui nessa altura. Como que eu vivo nessa altura? Aí o parâmetro é a lei, os 10 mandamentos. O processo de santificação ele precisa ser mais falado nos púlpitos, ser mais esclarecido, porque às vezes as pessoas não entendem muito o que é a santificação. A gente sabe que a palavra santificar é separar, né, pastor? Separar. E não é nem separar, é separando. Separando. Não é Muito nem bem. separar, porque separar é feito. Não. O processo é contínuo. todos os dias separando. E então, a partir do momento que nós nós nascemos de novo, eu acho interessante essa analogia, porque se nós levarmos ela a fundo, o nascer de novo, você precisa visualizar um bebê e as dificuldades e necessidades que um bebê tem e as incapacidades dele. Nós, quando nascemos na fé, nós somos inexperientes, nós temos as nossas necessidades, não compreendemos bem o que está acontecendo, mas no processo de santificação você vai se separando, né? É como se você fosse tirando a parte ruim todos os dias, né? Cada dia um pouquinho de algo que está te atrapalhando. Isso é santificação. Isso é santificação. E a lei, nesse ponto, ela tem um papel primordial no processo de santificação do ser humano. Você está sempre tendo a referência do que você precisa para a santificação. Você já ouviu falar que todo pecado é igual? É mentira, Sim. porque a Bíblia fala que existe 2 tipos de pecado. O pecado de rebelião, e a Bíblia diz que para isso não tem mais sacrifício. E o pecado de errar o alvo. É mais ou menos assim, ó. Matar é rebelião, roubar é rebelião. E esse eu tenho que largar hoje já urgente. Quem está me ouvindo? Guardar os 10 mandamentos é hoje já e urgente. Pecado de rebelião. Mas existe o pecado de errar o alvo, que é de essência. E é esse que nós vamos lutar todos os dias e vem a santificação. Todos os dias eu vou lutar contra a minha natureza. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, mas eu tenho os meus pecados e a minha natureza que eu tenho que lutar todos os dias. Quando a Bíblia fala que pecados somos, e Paulo fala que nascemos em pecado, é esse de natureza, que a gente só vai ser liberto quando Jesus voltar. Mas o de rebelião é hoje, é agora. Não adianta achar que um assassino vai para o céu. Não, vai um ex-assassino. Aquilo assim, né? Daqui a pouco o crime já vai estar tão acostumado que não vai ter uma voz dizendo que é errado. Né? Exatamente. Sabe algo que é interessante? De pecado, nós podemos falar que nós somos bem experientes. Eu sou santo, né? Você sabe que eu não peco quase nada, né? Tá bom, até no nome, né? Existem questões, pastor, e a gente observa isso de forma até na nossa vida mesmo, que existem erros que Deus vai tolerar, porque ainda não chegou o momento de Deus te exigir aquilo, porque Deus sempre vai exigir, e esse exigir que eu quero dizer é te convencer do erro. Então você vai tirando as pedras maiores do caminho. A pessoa que adquire um vício de bebida, de usar uma droga, eu passei por isso, eu não vejo que esses foram os pecados mais difíceis de eu deixar. Os que fazem parte da minha essência, esses a gente adquire. Você não nasce com eles. Então, esses são mais fáceis de você deixar. E Deus ele vai tolerando alguns aspectos na nossa vida que corre o risco de nós entendermos que Deus está aceitando aquilo. É tolerância, porque ele está num processo de santificação, você não consegue tirar tudo de uma vez. Né? Mas, dentro daquilo que Deus tolera na nossa vida, tem um momento que ele vai te dar um ponto final. Ou seja, você precisa deixar isso aqui. E já faz 1 ano, já faz 2, é um erro de caráter, qualquer coisa que seja. Aqui, Deus vai conversando com você, aquilo vai te incomodando. E você sabe que aquilo está errado, e cada vez mais aquilo vai ficando claro. Então, chega um ponto que tem que ter um basta. Então, e isso faz parte do processo de santificação e é extremamente doloroso. Então, ou seja, é tomar conhecimento e praticar. Sim. Um exemplo claro disso é a história do bom samaritano. O que é a história do bom samaritano? Você pega Neemias capítulo 11, 12, 13, 14, samaritano não prestava. Como é que Jesus chama de bom samaritano? Quando a gente entende a essência da história do bom samaritano, a gente compreende o que Jesus quer dizer. É assim, ó, vocês conhecem a lei, vocês têm a lei, e Jesus não está condenando isso. Pelo contrário, quando Jesus ia pregar, ele falava assim, ó, faça tudo que os fariseus estão ensinando.
mas não viva como eles vivem. Então, o problema dos fariseus nunca foi o que eles ensinavam, concorda comigo? Sim. Era o que eles faziam. Aí, agora, Jesus conta uma história de um pecador miserável. Quando você pega ali, samaritano, não prestava. Você tem uma filha e um filho, né? Sim, sim. Você não ia querer que o seu genro fosse um samaritano, como eu não iria querer que o meu genro fosse um samaritano. Por quê? Samaritano não prestava. Mas mesmo não prestando, não guardando a lei, não sendo uma pessoa de boa índole, de prática, Jesus está falando, olha o que esse samaritano fez. Agora, quem que veio antes do samaritano? O levita, Levita e o sacerdote que guardava Tudo, né? Segundo eles, né? a lei. Aí Jesus está dizendo assim, vocês estão fazendo uma parte, está faltando outra. Sabe, nós como adventistas somos peritos em lei. Às vezes, não na essência como deveria, mas somos. Mas será que estamos sendo na prática? Vamos fazer uma vaquinha para construir a igreja? Agora, por que a gente vê pouco falar assim, vamos fazer a vaquinha para ajudar a irmã fulano de tal? O irmão fulano de tal? O nosso amor ao próximo, muitas das vezes, está sendo na teoria, mas não está sendo na prática. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa, um conhecido, que está um pouco afastado da igreja, ele e a esposa, e eu perguntei por quê. Ele disse assim, eu frequentava a igreja, e essa igreja foi num período de 10 anos reformado 3 vezes. Tem algum problema isso? Tem? Não. Tem? Não tem. Só que eles passaram uma crise financeira, um período, e quando solicitava ajuda, sabe o que diziam para eles? Nós vamos orar por você. Vai, adianta orar. Não, pela igreja era dava e construía e reformava, reformou 3 vezes, por eles é orar. Não estou dizendo que a oração não tenha poder, pelo Tem, contrário. mas não naquela hora. Ore, mas pratique. Exatamente. Então, assim, quanto custa um saco de cimento? R$25. Deixe de comprar 4 sacos de cimento. Uma cesta básica. Uma cesta, que na época, estou falando de uns 5 anos que eles estão fora, R$100 comprava uma boa cesta básica. Hoje nem tanto, né? Depois de 2019 para cá, as coisas descambou bastante. Naquela época, R$100 comprava uma boa cesta básica, ainda comprava frutas em casa. Então, entenda, reformar a igreja é problema? Claro que não. Guardar a lei é problema? Claro que não. Mas quando o irmão solicita ajuda, muitas das vezes a gente vem com o jargão, vou orar por você, ou vamos orar por você, e deve orar, mas a gente não faz um algo a mais. E eu não estou dizendo também que vai conseguir fazer, não, mas a gente nem tenta. Sabe que a pessoa está sem lá, a gente não tenta, sei lá, alguma forma para arrumar, vê que está passando necessidade, um remédio. Então, o que acontece? A história do bom samaritano é, guarde a lei, mas ame o seu próximo. Se eu pudesse usar a analogia, é como se Jesus falasse assim, você está andando com um pé só, está faltando o segundo. Você está andando com o pé da lei, mas cadê o do amor ao próximo, da ação, da prática? Então, ou seja... Jefferson, eu só queria deixar aqui, para não ficar subentendido, que parecer que eu me referi de forma, né, às vezes, que não foi bem compreendido, que às vezes Deus tolera, eu estou falando algo que a Bíblia isso é deixa real. claro, tá? Mas isso é real. Quanto tempo Deus Se Deus tolerou... não tolerasse alguns... Você que está assistindo nós aqui, ó. Você que está aí, ó. Quanta coisa você já mudou e aquela coisinha sem vergonha que você tem que deixar, que Deus ainda continua te abençoando e trabalhando para você deixar disso. As misericórdias de Deus se renovam a cada Sim. manhã. Quanto tempo Deus tolerou a idolatria em Israel? Só que chegou um ponto do basta. Chega. Quando chegou esse ponto? Depois que Israel foi totalmente esclarecido a respeito disso, apesar que desde o início já era entre assim. lá e não façam as coisas que se praticam lá, porque é por esse motivo que eu estou arrancando Eles de lá. essas nações daí. Isso já tinha ficado bem claro, né? Mas quando nós olhamos a história bíblica, alguns personagens, nós vamos ver que alguns erros de caráter Deus tolerou e deu um basta. A poligamia é uma dessas. Também. Deus falou, Deu um por basta. que Deus permitiu a poligamia? Para salvar as mulheres, naquela época não tinha seguridade social, não tinha aposentadoria, não tinha pensão. Hoje não faz sentido nenhum. Hoje a mulher consegue viver só sem ter um homem para sustentar. Então, assim, Deus tolerou Tá vendo, Kevin? por um objetivo. Então, Deus tolera. Cuida não, pra você Naquela época, o povo usava toconar, foi fulminado. Hoje o povo faz o que na igreja, às vezes? E não é Se fulminado. fosse da mesma época. A gente quer fulminar eles, mas Deus não Mas deixa. Deus fala, não, eu estou tendo. Calma Então, assim, aí. cada momento Deus tem. Sim. Para ficar bem claro. O que importa é que Deus tem um ponto de final. Chega. Chega. Tem o chega de Deus também. Agora, voltando para a lição de segunda-feira, já que nós falamos tudo isso, da prática, da lei, o papel do evangelho,
Qual é o cuidado que a gente tem que ter com as barreiras no relacionamento com Deus? Como que a gente tem que encarar? A lição aqui trouxe alguns exemplos, né? Confiar em nós mesmos pode nos derrubar. Confiar no nosso dinheiro. No meu caso, não, que eu não tenho, né? Mas alguns aí que tem. Só o Kevin. Ó, Kevin, cuidado para não confiar no seu dinheiro, viu? Tem gente confiando no dinheiro, na sua eloquência, nos seus dons. Na filosofia. Na filosofia, nos seus dons. Hein? Nos seus dons. Deus dá o dom e a pessoa... Sabe que ele é o nosso filósofo, Ele né? é o nosso tem que filósofo. pegar no pé dele. Então, ó, tomar cuidado com a arrogância, temos que ser humilde, tomar cuidado também com a cobiça. Crítica, né? Julgamento. Nossa! Então, assim, algumas coisas que a lição trouxe, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? São coisas, barreiras. Agora, para mim, o que mais eu destaco aqui é o perdão. Perdão precisa ser liberado. E não é humano, o perdão não é humano, mas é... Divino. E é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. Porque por nós mesmos, mataria. Jesus tratou isso aqui de uma forma até cômica, né? Essa questão daquilo que te atrapalha no relacionamento com ele. Quando ele fala que... E aí eu vi um pregador falando sobre isso aqui. Quando ele fala que o que está te fazendo tropeçar? É o teu olho? Arranca fora. É a tua mão? Né? É o teu pé? É melhor você entrar no reino faltando umas dessas coisas do que... Perder o reino. Então, a Diná ela tem trauma quanto ao olho. Se cair um cisco dentro do meu olho e eu estiver morrendo, eu vou morrer por causa desse cisco que ela não consegue tirar. Antigamente, na internet, tinha uma foto que era bem destacada, um olhão verde, assim, ó, e um mosquito picando bem no meio do olho. Eu mostrava aquilo lá só para irritar ela, sabe? Ela dá comichão nela, dá jeito ruim, ela não consegue. Tá vendo quem deu trauma? Não poderia ser uma médica oftalma. Não. E Jesus faz algo assim, que é muito radical, né? No ensinamento dele, assim, fazendo essa analogia. Se o teu olho está te fazendo pecar, arranca ele. Camarada, já pensou você arrancando um olho seu? Já viu o que você tem que fazer para arrancar um olho? E aí o pregador falou assim, não é mais fácil você deixar de pecar do que você arrancar o olho? Mas você só vai pensar nisso se você levar em consideração essa hipótese. Então, Jesus está querendo trazer para a gente levar. Exatamente, ele queria conscientizar, certo, a gente disso. Ou seja, o ganho e a perda. O que você está perdendo por causa do pecado a eternidade, a salvação, é muito doloroso, é mais doloroso do que você tirar o seu olho. Eu não lembro se eu já contei essa história. Um dia um professor, rapidamente, Naor Neves Souza Júnior, ele é um geólogo. Professor Naor. Sim, ele é um geólogo adventista. Um dia ele foi para fazer umas escavações. A gente quer trazer ele para cá, tá? Ajuda nós? Ajudo, ele é fantástico. Ele é o filho dele. O professor Naor é fantástico, vamos conhecer ele aqui, professor Naor. E ele contando a história que um dia ele foi para o Oriente Médio para fazer escavações, e lá, não sei se você sabe, mas boa parte, a sexta-feira não tem atividade. O judeu guarda o sábado, sim. O cristão, a maioria, o domingo, tem os remanescentes, que somos nós adventistas, junto com os judeus. O muçulmano é na sexta. Aí ele foi para lá na sexta, não fazia nada, está tudo certo. Mas no sábado é normal, então tinha atividade, chamaram ele para fazer escavação. Ele falou, não, eu não faço. E aí um amigo, um colega de classe, falou assim, não, pare de ser escrava da sua religião. Você é escravo, a gente foi beber, você não foi. A gente foi para as cabaças, sabe o que é cabaça? É prostíbulo. Você não foi. Ah, você é casado? Nós também somos, mas as nossas esposas não estão aqui. Você é escravo da sua religião. Aí agora, para escavar no sábado, você não quer. Ele falou assim, então eu sou escravo da minha religião? Ele falou, é. Ele falou assim, então vamos lá. Se eu quiser segunda-feira fumar, eu posso fumar? Posso, vou lá comprar carteira de cigarro e fumo. Se eu quiser ir para as cabaças, eu vou lá escolher a mulher da vida que me atrair e deito com ela. Se eu quiser amanhã transgredir o sábado e beber e fumar, eu faço o que eu quiser. Aí ele falou, e se segunda-feira eu te desafiar para você não ir para o prostíbulo, não beber, não fumar, você consegue? Não. Ele falou, então quem é escravo aqui? Então, veja, as armadilhas de Satanás de liberdade nos prendem. Prisões. E as prisões, ou os não de Deus, que parece que nos acorrentam, é que nos dá liberdade. Não é que a gente não quer fazer, mas não fazendo, a gente é livre. Amém, amém. Olha, e essa liberdade maravilhosa que o Papai do Céu promete para mim e para você.
Na parte de sexta-feira tem um texto que eu achei muito interessante e acho bom para conduzir a gente no nosso dia a dia. Olha que interessante. Foi o respeito pela lei divina que deu a Israel força durante o reinado de Davi e nos primeiros anos de reinado de Salomão. Foi pela fé na viva palavra que se realizou a reforma nos dias de Elias e Josias. E foi para essas mesmas escrituras da verdade, a mais rica herança de Israel, que Jeremias apelou em seus esforços para levar o povo a fazer uma reforma. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com um fervente convite. Ouve as palavras desta aliança, palavras que dariam a eles plena compreensão do propósito de estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. Ou seja, o que é importante para Deus? Tudo. Tudo. Mandamento, evangelho. Agora, o que é a verdadeira mensagem salvadora? Tudo. Lei e evangelho. Então, ou seja, não podemos excluir um em detrimento do outro. Devemos unir os dois da forma maravilhosa que vocês explicaram aqui, onde um coopera com o outro e Deus cooperando com eles faz com que eu e você vivamos uma realidade de vida, onde... Vou ter que ler de novo, eu não queria ler, mas olha só esse verso, tem que ler de novo esse verso. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. É só Deus que vai dar essa alegria. O não de Deus vai passar a ser a nossa alegria, porque vai nos dar a verdadeira liberdade. E é só Deus que nos liberta. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por essa lição maravilhosa. Obrigado porque a gente conseguiu de forma mais ampla entender o pecado, entender o papel da lei e, acima de tudo, o papel do evangelho. Ó Deus, que possamos amar a Tua palavra, darmos tempo, dedicarmos tempo estudando ela. Eu sei que é difícil, tem coisas que a gente não compreende, mas nos ajude, ó Deus, que o Santo Espírito nos convença disso. Ó Deus, dá-nos também sabedoria para falar para as outras pessoas de forma amável o papel da lei, o papel de Cristo Jesus primeiro, para que as pessoas possam ver em Jesus a alegria de cumprirem aquilo que Ele deseja que cumpramos. Ó Papai do céu, abençoa os nossos lares. Abençoa o lar do Joel, do pastor Lucas, do Kevin, meu, de todos os que estão nos assistindo. É o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Kevin. Deus te abençoe. Temporada. Até. E você aí, ó. Sábado que vem, tem nada de próxima temporada. Sábado que vem tem mais dessa temporada, tá bom? É isso aí. Um beijão para vocês e Deus te abençoe. Uma excelente semana e até daqui a pouco.